Olá, queridos irmãos e amigos. Creio que vocês já devem ter decorado o texto que nós estamos lendo em nossas mensagens, como base delas. João 3,16. De novo estamos aqui para ver mais uma pérola, mais um ângulo desse versículo que fala muito ao nosso coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero orar agradecendo a Deus e pedindo a graça dele sobre aquilo que nós vamos ouvir nesta mensagem. Pai querido, Pai de amor, obrigado por estar sendo acompanhado nesse momento por centenas e até milhares de pessoas que nos acompanham todos os dias pelas redes sociais. Obrigado, Deus, por essa grande e rica oportunidade que tem nos dado de poder difundir a Tua palavra, de estar aqui, ó Deus, juntos estudando João 3,16, conhecendo, ó Deus, um pouquinho do coração do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado conosco, e queremos que nessa mensagem, mais uma vez, o Senhor esteja falando ao nosso coração e que nós tenhamos, ó Pai, a grande alegria de estar aprendendo em guardar e cumprir a palavra do Senhor. Abençoa as famílias, abençoa os meus irmãos e amigos, abençoa todas as pessoas que nos acompanham. Abre as suas mentes para que possa ser fértil, ó Deus, no que diz respeito à compreensão da Tua palavra. Oro com gratidão no meu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. João 3,16 revela para nós algo muito interessante, uma condição. Existe aqui, incluído em João 3,16, uma condição. Deus nos condicionou. Ele nos dá uma oportunidade, Ele nos faz um apelo, mas Ele nos condiciona. Olha o restante do verso, o que diz? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mostra aqui no texto que Ele nos dá uma liberdade de escolha. Ele está nos condicionando para que todo que nele crê. Ele está condicionando no que diz respeito ao mundo, a nós, criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse todos, ou todo está incluindo a mim, incluindo a você. Em todas as criaturas que ele criou, nós somos uma delas. E ele está dizendo que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos deu o seu Filho, ele deu o seu Filho para o mundo, amou o mundo, mas a condição fica revelada em que a bênção da salvação é para aquele que crê. Você já creu? Portanto, eu gostaria de, a partir de João 3,16, estar lendo alguns versículos para provar essa condição que Deus impõe para a salvação do homem, da mulher, da criatura que ouve e crê na sua palavra, que recebeu essa dádiva, esse presente de Deus. Logo no versículo 17, ele vai explicar o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mais uma vez ele está falando em termos de mundo, em termos de população, de globo terrestre, no sentido de pessoas. O verso 18 ele diz: quem crê, ele agora condiciona. Por isso que João 3,16 é uma condição. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Eis a condição que Deus impõe sobre nós que estamos diante de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas o versículo 18, ele condiciona: quem crê nele não é condenado. Ou seja, quem crê nele não vai ser condenado nunca, receberá a condenação. Mas quem não crer já
está condenado. Por que já está condenado? Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele disse que 22, disse Paulo que em Adão todos morrem. Portanto, já estamos condenados. É necessário que saiamos da condenação. Eu achei interessante, certa vez, quando eu preguei sobre o inferno, um homem se levantou e veio para mim perguntando, até com uma certa raiva, o senhor disse que se eu não crer em Jesus, se eu não for crente, eu vou para o inferno? Eu disse, não, o senhor entendeu totalmente errado. Eu disse, se o senhor não se arrependeu, o senhor já está no inferno. É necessário que o senhor saia de lá, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O próprio Jesus disse que aquele que não crê já está condenado. Portanto, há uma condição. Olha o versículo 36 desse mesmo capítulo 3 de João. Ele disse, aquele que não crê no Filho, ou seja, aquele que crê no Filho tem a vida. Veja que, mais uma vez, ele está condicionando, de acordo com João 3,16. Agora, no verso 36, ele está nos condicionando aquele individualmente, entre todos aqueles a quem ele amou, que deu o seu Filho para que não pereça. Ele está dizendo, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Portanto, eis aqui a grande condição que Deus estabeleceu na sua palavra, especialmente em João 3,16, no que diz respeito à minha, à sua e à nossa salvação. Você já é um daqueles que entre todos creu em Jesus? Ou você é um daqueles que ainda entre todos permanece sem crer em Jesus, portanto, permanece ainda condenado? Aquele que está em Cristo Jesus não conhecerá nenhuma condenação. Paulo disse isto escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17 da sua segunda carta. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse isto e João escreveu no capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, ele está fazendo um juramento. Em verdade vos digo, eu que sou a verdade, estou usando a palavra que é a verdade para te dizer uma única verdade. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 10, 28, ele diz, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém os arrebatará da minha mão. Paulo, na sua grande experiência com o Senhor Jesus, ele escreveu Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Quem é que nos separa do amor de Deus? Ou quem é que nos condena? Cristo Jesus foi quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e está sentado à destra de Deus e agora intercede por nós. Quem é que nos separa do amor de Deus? A tribulação, a espada, a fome, a nudez? Não, porque sobre todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E ele, nos versos último do capítulo 8, versos 38 e 39, ele vai dizer, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Qual é a sua condição? Já creu em Jesus? Já o recebeu e conheceu como Senhor e Salvador? Quero repetir mais uma vez João 3, versículo 18 e 36. Verso 18 de João, capítulo 3.
Quem crê nele, quer dizer, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o verso 36 ele termina: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Agora, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu quero terminar lendo um versículo nas cartas de João, o mesmo que escreveu João 3,16, Deus o moveu a escrever lá pertinho do Apocalipse, o capítulo 5 da sua primeira carta. Capítulo 5, versículo 20. Olha o que João vai dizer para nós. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Nós sabemos que o Filho de Deus é vindo e vos deu entendimento, ou seja, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Creia agora e receba de Deus a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado pela sua companhia.